Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Rodrigo Vilela Veiga e esse aqui é o canal do Penal. Vamos começar hoje uma playlist que vai tratar de todos os recursos da nossa legislação processual penal. Ou seja, a cada semana teremos um recurso diferente. Hoje começamos com, sem dúvida, o mais importante deles, o chamado recurso de apelação. E por que o mais importante? Porque certamente é o mais comum, certamente é o mais usual do nosso processo penal. Mas antes, se tu não é membro, te inscreve aí, deixa a tua curtida, me ajudando assim a manter de pé o canal, trazendo toda semana um vídeo novo sobre direito penal ou processo penal. E mais, deixa teu comentário com a tua dúvida que eu sempre respondo. Bom, gente, então como eu falei anteriormente, vamos falar sobre a apelação. A apelação é utilizada quando? De maneira bem simplória, gente. É o recurso utilizado para rebater decisões de primeiro grau no que se refere ao mérito. O juiz condenou, o juiz absolveu, o juiz decretou a extinção da punibilidade. O recurso cabível contra essa decisão é o recurso de apelação. Ele é muito importante porque ele consagra o chamado princípio do duplo grau de jurisdição, que diz que da decisão sempre caberá recurso, princípio isso previsto na nossa Constituição, de forma subliminar, e previsto na Convenção Interamericana de Direitos Humanos, e que diz lá que toda decisão caberá recurso. No Brasil, lembre de uma coisa importante, o Supremo já decidiu que não cabe duplo grau de jurisdição em caso de competência originária dos tribunais. Ou seja, aquela pessoa que tem o chamado foro por prerrogativa de função, a não ser o que é isso. Temos um vídeo no canal que trata sobre esse assunto, lá na matéria competência. Tem uma playlist competência que trata sobre isso aí. Essas pessoas, como são julgadas inicialmente já em um tribunal, não há, no caso delas, duplo grau de jurisdição, porque não cabe a apelação das decisões dos tribunais. Bom, e aí a apelação, o tribunal, quando recebe a apelação, ele vai julgar dentro daquilo que foi impugnado. Essa teoria é uma teoria que é ampla no processo civil. No processo penal, eu concordo com o que fala o Tourinho Filho. Tourinho Filho expõe o seguinte: no que se refere ao processo penal, nas questões de ordem pública que forem favoráveis ao réu, o tribunal pode sim se manifestar, mesmo que não seja alvo da impugnação. Agora, é claro, se ninguém impugnou e o tribunal, então, se manifestando, vai prejudicar o réu, isso não pode ser feito, porque no processo penal temos o princípio de que a apelação do réu não pode prejudicá-lo. Tranquilo? Bom, quando é que é cabível a apelação? Então o artigo 593 do Código de Processo Penal traz as hipóteses do cabimento da apelação no prazo de 5 dias. Cuidado, pessoal, no processo penal o prazo é contado não como processo civil, ou seja, como é um prazo processual, eu pulo o dia da intimação, começo a contar no primeiro dia útil subsequente e conto corrido, não importando se tem sábado, domingo ou feriado. Lembrando que se terminar em sábado, domingo ou feriado, termina quando? No próximo dia útil. Cuidado, porque no processo civil, vocês já sabem, quem estuda direito sabe isso, hoje é dias úteis. No processo penal é diferente. Então 5 dias, vamos dizer assim, para ficar mais fácil, corridos. Olha só. Então quais são as hipóteses? Olha só. Da sentença de absolvição ou condenação do juiz singular, acabei de falar sobre isso. Das decisões definitivas, aí eu trouxe exemplo aqui, gente, de quais são elas. Por exemplo, a de levantamento de sequestro, restrição de coisas apreendidas. Então nessas decisões aqui cabe também a apelação. Como também cabe, gente, no tribunal do júri, tá? Cabe a apelação das decisões do tribunal do júri. A questão toda que se fala sobre soberania dos vereditos é que esta apelação tem um efeito de simplesmente fazer o quê? Se for aceita, anular o julgamento. Por quê? Porque o julgamento do tribunal do júri ele é soberano e vocês bem sabem disso. Olha só, primeiro, quando é que cabe a apelação do tribunal do júri? Quando ocorrer nulidade posterior à pronúncia. Segundo, quando a sentença do juiz presidente for contrária ao texto expresso da lei. Quem é o juiz presidente? É o juiz que coordena os trabalhos do tribunal do júri. É o juiz que transforma o que os jurados decidiram em sentença. Parte da sentença é feita pelos jurados, ou seja, basicamente, condeno ou absolvo. Essa parte
tem a soberania dos vereditos, e se o tribunal aceitar a apelação, com base nessa questão aqui do item D, tá? Se aceitar a apelação, vai fazer o quê? Anular o julgamento. Só. Agora, aquilo que o juiz presidente decide, por exemplo, dosimetria, por exemplo, regime de cumprimento de pena, essas coisas o tribunal pode reformar completamente sem nenhum único problema. E aí, a questão também ligada à medida de segurança. Bom, olha só, existem outros casos de cabimento de apelação que não estão no 593. Um exemplo é a tal da absolvição sumária prevista no artigo 397. Como assim? Nós tivemos uma reforma no Código de 2008 que incluiu uma fase nos procedimentos comuns do nosso Código que possibilita ao juiz, já no comecinho do processo, realizar a absolvição sumária. Desta absolvição sumária também cabe apelação. Da mesma forma, no tribunal do júri, no final da primeira fase, nós temos 4 possíveis decisões que o juiz pode dar, que são pronúncia, impronúncia, absolvição sumária ou desclassificação. E da mesma forma aqui, da impronúncia e da absolvição sumária cabem apelação. Então são outros casos que não estão no 593 que também cabe a apelação. Bom, efeitos da apelação. Em regra, a apelação é recebida no efeito o quê? Suspensivo. O que significa isso? Que o processo, não se cumpre nada do processo, aguardando o quê? A confirmação pelo tribunal. Então, em regra, o processo não surte efeitos, apenas colisão de primeiro grau, porque a apelação traz efeito suspensivo. A exceção, gente, é a questão ligada ao quê? À sentença absolutória. Por quê? Se eu absolvo o réu, se o réu é absolvido, as cautelares contra ele têm que cair. Então, por exemplo, se um réu está preso preventivamente e há uma cautelar contra ele, essa cautelar ela é derrubada pela sentença absolutória. Tranquilo? Bom, a questão também interessante que foi introduzida agora recentemente no Código é que diz que caso alguém pegue 15 anos de condenação no tribunal do júri, já se teria imediatamente o quê? O cumprimento desta prisão, ou seja, já se anteciparia o cumprimento da pena porque o réu pegou mais de 15 anos por condenação no tribunal do júri. Por que eu botei aqui esse asterisco? Eu reputo absolutamente inconstitucional esse artigo. Porque não há nenhum sentido em prender alguém que pegou 15 anos ou mais e não prender quem pegou 14 anos e 3 meses, 14 anos e 6 meses, 14 e 9 meses. Não faz o menor sentido isso. Então, até porque o Supremo Tribunal Federal já em várias oportunidades disse que a lei não pode genericamente determinar a prisão de alguém sem que o juiz faça esse controle. Então é desnecessário isso aqui. Caso o juiz entenda que aquele réu condenado no tribunal do júri precisa ficar preso já a partir da condenação, basta que ele faça o quê? Fundamente a prisão preventiva, não precisa ter esse efeito aqui dos 15 anos. Então, para mim, está no código, mas, repito, é inconstitucional. Bom, continuando aqui, gente, olha só. Como é que é o procedimento do recurso de apelação? Olha só, cuidado, tá, gente? É estranho, mas cuidado. Na apelação, existem 2 momentos distintos. Tá? Isso no processo penal funciona assim, é um pouquinho diferente do processo civil. Que momentos são esses, gente? Interposição. O que é interposição? Basicamente é falar o seguinte: quero recorrer. Então, da intimação da sentença, o Ministério Público, a defesa, e presta atenção que diferente, o réu tem 5 dias para dizer assim: quero apelar. Está recorrido. Sem juntar razões de por que quer apelar, só dizer o seguinte: quero apelar. Então é bastante comum que, por exemplo, quando o réu é intimado pelo oficial de justiça da sentença condenatória, ele fala o quê? Quero apelar. E aí já está feita a apelação. Essa é a chamada interposição. Há um segundo momento que é a apresentação das razões. Como é que funciona isso? O juiz, ao perceber que alguém apelou, intima essa pessoa para que em 8 dias apresente as razões. O que são as razões da apelação? São os motivos do meu recurso. Então, são os fundamentos que vão levar tentar convencer o tribunal a modificar a decisão. Isso é as razões. Tranquilo?
em amarelinho aqui, importante, a defesa tem uma possibilidade que o Ministério Público não tem. Que possibilidade é essa? A defesa pode dizer o seguinte, em primeiro grau, quero recorrer. E invocar o artigo 600, parágrafo 4º. E o que fala esse artigo? Que a defesa pode juntar as razões quando? Quando o processo chegar ao tribunal. Então a defesa fala, quero recorrer. O juiz, então, ao perceber que se trata de uma hipótese dessa do artigo 600, parágrafo 4º, manda o processo ao tribunal. Quando o processo chega no tribunal, o tribunal intima a defesa para juntar as razões. Por que a defesa faria isso? Para ganhar um pouquinho mais de tempo, para preparar com mais calma as suas razões. Essa prerrogativa não cabe ao MP, só a defesa. Tá? Só a defesa que pode fazê-lo, o MP não pode fazer. Bom, apresentadas as razões, a outra parte é chamada para fazer o quê? As contrarrazões. Então, razões 8 dias, as razões são juntadas ao processo, se intima a outra parte para que também em 8 dias junte o quê? As chamadas contrarrazões. Essa é a ideia, razões e contrarrazões. No mesmo prazo, 8 dias para cada lado, tá? Bom, aqui eu tenho o procedimento, mas antes de falar sobre ele rapidamente o seguinte, tá? Uma questão que é bem interessante é o seguinte, para que eu possa apelar tem que haver o quê? Interesse. E a pergunta que às vezes surge em concurso, por exemplo, é o seguinte, um réu que foi absolvido, ele pode recorrer? A resposta que tem sido mais dada, e que eu concordo 100% com ela, é que caso ele queira modificar o motivo da sua absolvição, ele teria interesse para recorrer. Se não, não. Porque não faz sentido um réu recorrer para ser condenado, vocês entendem? Então a ideia seria o quê? A modificação do motivo da sua absolvição. Por exemplo, ele foi absolvido porque não se conseguiu demonstrar que ele praticou o crime, e ele quer dizer o quê? Ele quer que se diga o quê na decisão? Que não foi ele. Tá? Essa é a questão. Então aí sim ele poderia, se fosse o caso, recorrer. Bom, como é que funciona aqui então? Olha só o esqueminha aqui, né? Faz a sentença, intima essas partes, apelação do MP ou da defesa, 5 dias, vai para o juiz, intimação para contrarrazões, manda isso para onde? Para o tribunal. Aí no tribunal vai para um desembargador que é escolhido o relator, esse relator pode ser aleatório sorteado, ou se por acaso este processo tem ido com algum tipo de recurso já para o tribunal, teremos o relator que já vai julgar aqueles casos, e aí vai automaticamente para aquele relator. Bom, aí a intimação do Ministério Público para parecer, então o Ministério Público de segundo grau faz um parecer sobre aquele recurso interposto, seja pela defesa, seja pela acusação, volta para o gabinete deste relator aqui para preparar o voto é feito, vai para a sessão de julgamento, na Câmara ou na turma, depende de qual tribunal está falando, se é o Tribunal Regional Federal ou se é o Tribunal de Justiça, e aí o relator lê o relatório, depois se abre a possibilidade de sustentação oral, depois leitura do voto, deliberação pelos demais membros daquela Câmara ou turma, e aí é proclamado o resultado. Então é assim que funciona basicamente a apelação. Então, resumidamente falando, a apelação é sem dúvida o recurso mais importante do processo penal, porque ele possibilita o exercício definitivo do duplo grau de jurisdição, ele possibilita que o tribunal analise todas as provas do processo, ou seja, reanalise todo o processo para tornar a decisão, entre aspas, melhor do que a de primeiro grau, né? Esse é o objetivo. É um recurso que pode ser feito tanto pela acusação quanto pela defesa, e cuidado para ficar aquele pensamentozinho final assim, são 5 dias para dizer que quer recorrer e 8 dias para juntar as razões. Primeiro quero recorrer, depois há uma nova intimação para juntar as razões. Não são 13 dias, são 5, aí há uma intimação para as 8. Legal, pessoal? Esse foi o vídeo. Na semana que vem veremos o recurso em sentido estrito, o famoso rese. Um abraço e até o próximo vídeo.